Voltamos ao segundo bloco do programa Despertar da Consciência. O tema, a trajetória do ser. Seu Sebastião, quero saber a resposta. Quais são as nossas tarefas, as tarefas principais do ser? De qual ser você está perguntando? Do ser ou do não ser? Porque pode ser o ser humano, aí nós teríamos que falar de alguma coisa. Pode ser o ser pré-humano, a gente tem que definir a tarefa de cada um. Pode ser o ser animal, pode ser o ser vegetal, o ser mineral ou outros seres. Então você vai primeiro definir um ser que você quer saber, nós vamos pontuando todos esses seres, porque nós temos muito tempo para isso. Vamos começar então pelo ser humano. O ser humano, segundo Joana de Ângeles, o espírito em si mesmo, é a síntese de todas as suas experiências desde o instante conceptual até o estágio atual. E quando ele vai reencarnar, ele seleciona um ponto de autoconsciência pura, simbolizando a semente que ele vai fazer germinar para o processo reencarnatório. Então, quem vai reencarnar não é o espírito na sua completude, mas sim uma de suas facetas. E segundo ela, esta consciência, essa individualidade vai expressar-se através do eu superior, que é o chamado Cristo interno. E este Cristo interno vai expressar-se por meio da mente, e nós chamamos também, às vezes, do eu individual, para enfrentar as experiências que já foram vivenciadas. Então, ela vai expressar-se através do Cristo interno, do eu superior, para enfrentar as experiências das personalidades já vivenciadas. Onde será esse campo de trabalho? O eu individual. E o centro dessa consciência individual é o que nós chamamos de alma encarnada, o ego, ou a alma encarnada, que vai ser ali o médium. E este médium, por meio do qual esse eu superior, que vai ser o gerente dele, o anjo da guarda, lembra? O guia espiritual, ele vai colocar ali um plano de ação. Só que para que ele trabalhe essas experiências das personalidades já vivenciadas, ele precisa de veículos para expressar esses conteúdos. Ele precisa do universo mental, o universo perispiritual e o universo biológico para interagir. Porque esses conteúdos, vamos supor que a paciência tenha sido exercitada na fila do pagamento. Quando eu vou receber pagamento, eu tenho uma paciência que é uma beleza, mas quando eu vou pagar alguém, que eu vejo a fila, eu falo, não pude pagar você hoje porque a fila estava quilométrica. Então, É verdade. então é mais ou menos assim. Então eu aprendi a ficar na fila para receber, agora eu preciso voltar ao cenário para aprender a ficar na fila para pagar as minhas contas em dias. Então essas experiências já vivenciadas precisam retornar ao cenário, ou neste campo interno nós podemos dialogar com elas. Se soubermos fazer isso, nós não precisamos trazê-las de volta ao cenário. Buda, o príncipe Siddhartha Gautama, aprendeu a fazer isso conversando com elas a nível interno. Leon Denis também, ele mostra que é possível fazer no domínio psíquico. Joana de Ângeles também mostra que é possível dialogar com essas imperfeições morais e mudar o cenário delas, mesmo sem trazê-las de volta, desde que reconheçamos que não existe nada de promíscuo ou inferior dentro de nós. Então, a atitude desse ser já individualizado, trazendo nesse processo reencarnatório uma proposta de trabalho, seria o aprimoramento dos seus valores já existentes, a aquisição de novos valores para facilitar esse processo, o compartilhamento de conteúdos com outros seres, dentro desse propósito de reorganizar a sua própria estrutura, ou a construção de cenários que até então não experimentaram. Então, vários propósitos, a vida coloca várias situações. Eu posso reencarnar para dividir conteúdos que eu já tenho, na condição de condutor de vidas, condutor de massas, dependendo de onde eu me encontro e aquilo que eu já tenho. Eu posso encarnar ou reencarnar com o propósito de aperfeiçoar o que eu já tenho, ou construir novas realidades. Eu vou escolher dentro desse processo, e esse diálogo interno vai ser possível se eu conhecer essas facetas do ser. Porque eu posso viajar para o meu mundo interno sem conhecimento? Então não dá. Então eu estou aqui, eu preciso saber o que significa o meu corpo biológico. E eu creio que a maioria desconhece o seu próprio corpo. Eu acredito que a maioria desconhece o que existe dentro de uma célula sanguínea,
que não tem noção das 280 milhões de moléculas que existem só dentro de uma célula e cada uma com mais de uma função. Dos 10 mil átomos que tem em média cada molécula e o porquê eles existem, como eles interagem, etc. Mas não precisa saber tudo isso por enquanto. Por enquanto é necessário saber que o corpo físico é um catalisador de vidas. Então eu vou trazer vidas em forma de alimentação para estes cenários, vou transformá-las em estados mais abrangentes e levá-las para o universo perispiritual, enriquecê-las com esses valores e levá-las para o universo mental e integrá-las à minha realidade. É um processo de expansão da consciência. Ou trazer conteúdos da minha realidade para esses cenários, aprimorá-las, enriquecê-las, colocá-las a serviço da humanidade e trazê-las de volta também mais enriquecidas, mais aperfeiçoadas e assim sucessivamente. E as tarefas na condição animal? Na condição animal, além de outras situações, o animal precisa perceber que ele tem que se colocar à disposição do ser humano, com auxílio ao pré-humano também, e ele interagindo com o ser humano, seja o animal doméstico, seja o animal selvagem, quer seja por meio da alimentação ou qualquer processo que ele vai agir e interagir na natureza, ele está lidando mais de perto com o ser humano, criando situações evolutivas para esse ser humano. Hoje nós vemos os animais fornecendo a proteína animal para que ela possa ser trazida para o universo humano, manter o universo humano em equilíbrio, e esse ser humano transformaria essa consciência, essa proteína animal, em estados de sua própria consciência. O animal servindo também a partir da sua pele para criar situações de proteção para o humano. Então, vários mecanismos acontecem, embora a maioria acha deprimente a maneira que o ser humano trata os animais, isso vai mudar no nosso dia a dia, mas sem essa interação direta ou indireta, não há como o animal chegar no reino humano. Ele precisa se colocar à disposição do reino pré-humano e humano, se ele quiser chegar aqui. Porque não tem como o reino mineral transformar-se em vegetal se antes ele não for alimento do vegetal. Não existe outros caminhos para que o vegetal chegue ao reino animal, senão por meio da alimentação. O animal vai transformá-los em forças revitalizadoras do teu universo. Não existe ainda meios com o estado moral da humanidade, na maioria dos seres, de como trazer a proteína animal sem matar a forma, nos nossos dias atuais. Então, quando nós recusamos por ignorância, achando que há mudança de fora para dentro e não a mudança de dentro para fora, nós deixamos de comer a proteína animal e continuamos destruindo vários cenários do planeta com o pensamento negativo, que hoje nós sabemos que os acidentes de trânsito, por exemplo, matam mais do que as guerras. As guerras matam mais do que as drogas. Os pensamentos negativos matam mais do que elas. Então, quando um pensamento desalinhado, uma emoção violenta, uma palavra destruidora, ela mata muito mais animais do que os que morrem nos frigoríficos, de forma deprimente, de forma muito pior. Então, o ser humano que se diz vegetariano, vegano, e com atitudes bem ferrenhas, bem primárias, agride o ser humano que está fazendo a atitude daquela, ele está gerando cânceres incontáveis no reino animal e no reino vegetal só com aquela atitude. E ainda assim, se o vegano, se o vegetariano deixar comida que coloca no prato, jogando no lixo, ele vai desequilibrar ainda mais e vai haver muito mais mortes do que aquelas que estão acontecendo nos frigoríficos com essas atitudes descorteses com esses elementos. Porque o animal é um ser vivo, mas o vegetal também o é. O reino mineral também é vivo, assim como os princípios vitais, como a matéria mental, como os fluidos, como qualquer estado consciencial em nosso planeta. Então, nós precisaríamos, em primeiro plano, tomarmos consciência, como nós falamos no programa passado, o que significa pensar, elaborar ideias, expressar as emoções, a nossa conduta. E quando começarmos a mudar de dentro para fora, onde os nossos pensamentos, em harmonia com os sentimentos, que vai projetar as palavras, que vai sedimentá-las em atitudes, nós vamos começando a iluminar os outros humanos com o nosso comportamento e daqui a pouco nem nós nem os outros vão estar precisando comer carne diretamente.
Porque o energismo da consciência animal vai viajar para dentro do nosso corpo sem matarmos a forma e assim sucessivamente. Neste capítulo o senhor fala muito de humildade. A humildade, ela entra na lista das principais tarefas do ser humano? Eu ficaria com 3 mestres que eu gosto de citar sempre. Francis Bacon informa-nos que a consciência é a estrutura das virtudes. Confúcio informa-nos que a humildade é a base desse edifício virtuoso. E Joana de Ângeles, a paciência é a virtude que organiza o todo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé é a mãe de todas elas. Então, o conhecimento experienciado, a fé vivenciada. Então, a atitude fundamental do ser humano seria a aquisição desses valores. Mas sem o conhecimento, sem a experimentação e o aperfeiçoamento, não há virtudes. E o espírito, na sua mais íntima ou na sua mais profunda expressão, é uma síntese de virtudes. Os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, está logo no prelúdio do Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução. Então, o espírito, na sua essência, é constituído de virtudes. Na expressão, inteligência, instintos, sensações, etc. Tá bom, a gente volta daqui a pouquinho, vamos tomar uma água. Até já!